O filho do milionário chorava e gritava para cada babá que tentava acalmá-lo. Até que um dia algo inesperado aconteceu. Ele se acalmou nos braços da faxineira, uma mulher simples que limpava os corredores da mansão em silêncio. Ninguém entendia por quê, até que perceberam que em seu olhar havia o mesmo calor e ternura que a criança tanto desejava. A neve caía sobre o Leblon com tal força, como se o céu quisesse soterrar todos os rastros do passado. Sofia Kovalenko parou diante do portão monumental. Suas mãos tremiam, não apenas de frio, mas também de incerteza. A bolsa preta com seus materiais de limpeza pesava em seu ombro como o fardo de todos os sonhos não realizados. 23 anos de vida, e ela se sentia como uma criança perdida no labirinto das decisões adultas. Há um ano, estudava pedagogia infantil na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Tinha planos, sonhos de ter sua própria creche, onde poderia pintar com as crianças e ensiná-las que o mundo pode ser belo, mesmo quando parece cinzento. Mas a doença da avó Mariana mudou tudo. Ao apertar a campainha, seu som melodioso ecoou no espaço que ela estava prestes a conhecer. A porta foi aberta por uma mulher de meia-idade, com um semblante austero e os cabelos presos em um coque impecável. Sofia Kovalenko? Lhe perguntou, medindo-a de cima a baixo com o olhar. Sou Eliana Bastos, a governanta da casa. A senhora está 5 minutos atrasada. Desculpe, o ônibus atrasou por causa de... Nesta casa não há espaço para desculpas, interrompeu Eliana, abrindo a porta mais. Por favor, entre. O senhor Montenegro já saiu para trabalhar, mas deixou instruções claras. Sofia cruzou o limiar e sentiu o fôlego prender na garganta. A sala principal se estendia diante dela como uma catedral de vidro e mármore. As janelas altas alcançavam quase o teto, e por elas entrava a luz fria da manhã de dezembro, refletindo-se nos lustres de cristal. Tudo era perfeito, estéril, como se a vida ousasse não deixar ali nenhum rastro, por menor que fosse. É aqui que a senhora vai trabalhar, anunciou Eliana, indicando o piso de mármore. Todos os dias, das 8 às 16. Almoço às 12, 15 minutos de intervalo. Sem conversas pessoais com o patrão, sem entrar em cômodos particulares, sem permissão. Sofia acenou com a cabeça, tentando esconder o quão oprimida ela se sentia pela atmosfera do lugar. No orfanato onde cresceu, sempre foi barulhento, caótico, mas cheio de vida. Aqui, o silêncio parecia denso como xarope. E o menino? E perguntou timidamente. O rosto de Eliana endureceu. Vicente é um menino difícil. Desde a morte da mãe, ele chora praticamente sem parar. Os médicos não conseguem resolver nada. O senhor Montenegro já contratou 3 babás, mas nenhuma durou mais de um mês. Naquele mesmo instante, um grito agudo de criança ecoou pela casa. O som era tão cheio de desespero que Sofia sentiu algo apertar seu coração. Instintivamente deu um passo em direção às escadas. Por favor, não se esforce demais, murmurou Eliana. Ele é assim o tempo todo. É melhor ignorá-lo. Mas Sofia não conseguia ignorar. O choro da criança a lembrava de suas próprias lágrimas quando, aos 6 anos, chegou ao orfanato. Ninguém soube como consolá-la na época, até que conheceu Ana, uma menina 1 ano mais velha que lhe ensinou que, às vezes, o melhor consolo é uma canção suave, cantada bem perto do ouvido. Respirou fundo e começou a desembalar suas coisas. Enquanto Eliana saía da sala, verificando algo na cozinha, Sofia permaneceu sozinha com os ecos do choro vindo de cima. Mergulhou o esfregão num balde com água e começou a lavar o chão, mas em vez de se concentrar no trabalho, começou a cantarolar. Era uma canção de ninar que Ana cantava para ela nas noites mais escuras no orfanato. A melodia saía de sua boca naturalmente, suavemente, preenchendo o vasto espaço da sala com o calor que tanto faltava ali. E então, algo extraordinário aconteceu. O choro cessou. Sofia congelou com o esfregão na mão, escutando.
O silêncio era quase palpável, mas diferente de antes. Não frio e vazio, mas tenso de expectativa. De algum lugar lá de cima veio o som de pequenos pés no chão e então um silêncio completo, profundo. Ela ainda não sabia que naquele instante tudo havia mudado. Alexandre Montenegro voltou para casa pontualmente às 18, como todos os dias desde a morte de Ana. A rotina se tornou seu escudo contra o caos de emoções que ainda não conseguiam encontrar o lugar certo em seu coração. De terno Armani, com uma pasta cheia de contratos de milhões de reais, ele parecia um homem que tinha controle sobre tudo. Mas bastava um olhar em seus olhos para perceber o vazio que nenhum sucesso empresarial conseguia preencher. Como foi o Vicente hoje? Perguntou a Eliana tirando o casaco no hall. Estranhamente calmo, respondeu ela com uma nota de preocupação na voz. Praticamente não chorou desde manhã. Alexandre parou no meio do movimento. Não chorou? Ele está doente? Não, senhor. O Dr. Alves esteve aqui ontem. Está tudo bem. Hesitou. Foi por causa da nova faxineira, Sofia. Quando ela começou a cantarolar enquanto trabalhava, Vicente de repente se acalmou. Ele está sentado agora perto das escadas, olhando para baixo como se esperasse algo. Alexandre sentiu um nó estranho apertar seu peito. Havia meses que tentava de tudo. Os melhores pediatras, psicólogos infantis, várias terapias. Nada ajudava. E agora, uma simples faxineira cantarolando uma melodia fez com que seu filho, pela primeira vez desde a morte da mãe, se comportasse normalmente. Dirigiu-se às salas para ver o que havia sido feito. Os pisos brilhavam à luz dos lustres, as janelas estavam cristalinas e o ar cheirava a frescor e uma delicada nota de lavanda. Mas não era um cheiro comum de detergentes, era algo mais sutil, mais natural. Na bancada de mármore perto da janela, ele notou um pequeno buquê de flores secas. Não estava lá pela manhã. Aproximou-se e reconheceu lavanda e camomila, amarradas com um fio simples. Ao lado, havia um bilhete escrito com uma caligrafia quase infantil e caprichada. Desculpe a ousadia, mas o ambiente parecia triste. Flores sempre me ajudavam no orfanato. Esquei, orfanato. Essas duas palavras o atingiram mais forte do que esperava. Ana também veio de um orfanato. Frequentemente lhe contava sobre as noites longas e solitárias, sobre o quão importantes eram os pequenos gestos de bondade que a faziam se sentir menos abandonada. Papai? Alexandre se virou e viu Vicente parado no batente da sala. O menino de 2 anos parecia diferente do usual, mais calmo, como se algo nele tivesse se apaziguado. Em sua mão, ele segurava seu urso de pelúcia favorito, mas não o apertava firmemente contra o peito, como fazia há meses. Onde está a dona Sofia? E perguntou Vicente, olhando em volta na sala. Alexandre sentiu o coração bater mais rápido. Eram as primeiras palavras que seu filho dizia sem chorar em semanas. A dona Sofia já terminou o trabalho de hoje, respondeu suavemente, agachando-se à altura do menino. Ela volta amanhã. Ela canta bonito, disse Vicente, olhando para o buquê de lavanda. Como a mamãe nos meus sonhos. Essas palavras foram como um golpe no coração. Alexandre sentiu os olhos marejarem, mas logo se controlou. Não podia se permitir emoções, não agora, quando Vicente finalmente parecia calmo. Você gostaria que a dona Sofia ficasse com você um pouco mais amanhã? E perguntou cuidadosamente. Vicente assentiu, com uma determinação que Alexandre não via nele há meses. Naquela noite, enquanto Vicente adormecia sem as habituais horas de choro, Alexandre sentou-se em seu escritório com o laptop. Na tela, brilhava o currículo de Sofia Kovalenko, modesto, mas escrito com atenção aos detalhes. Estudante de pedagogia em pausa nos estudos, experiência de trabalho com crianças em um centro de acolhimento, cursos na área de educação infantil. E na seção de hobbies, pintura, música, trabalho voluntário. Algo naquilo tudo o incomodava. Era uma coincidência grande demais que justamente aquela garota, vinda de um orfanato como Ana,
fosse capaz de acalmar Vicente de uma forma que ninguém conseguiu por meses. Pegou o telefone e discou o número de seu advogado. Marcin? Alexandre, preciso de uma checagem de antecedentes de uma pessoa. Sofia Kovalenko, 23 anos, Rio de Janeiro. Quero saber tudo. Onde ela cresceu, por que interrompeu os estudos, se teve algum contato com minha família. Houve um silêncio do outro lado. Alexandre, isso não é um pouco exagerado? É só uma faxineira. Ela não é só uma faxineira, respondeu, olhando pela janela para o jardim escuro. É uma mulher que fez meu filho se comportar como uma criança normal pela primeira vez em um ano. Preciso saber por quê. Após encerrar a conversa, sentou-se na poltrona e, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se pensar em Ana, em como ela cantava para Vicente dormir, em suas mãos delicadas arrumando flores em um vaso, na maneira como ela conseguia fazer até a maior das casas parecer aconchegante. Seria possível que Sofia trouxesse de volta para aquela casa algo que se perdeu com Ana? E se sim, o que isso significaria para todos eles? Sofia acordou às 6 da manhã em seu modesto quarto em Copacabana. Pelas paredes finas, ouviam-se os sons da vida dos vizinhos, o choro de um bebê, o barulho de passos, o tilintar de louça. Era tão diferente do silêncio estéril do palacete no Leblon. Levantou-se em silêncio para não acordar a colega de quarto e começou a se preparar para mais um dia de trabalho. Durante o trajeto de ônibus, não conseguia parar de pensar no pequeno Vicente. O jeito que ele a olhava ontem, com tanta esperança nos olhos, como se finalmente tivesse encontrado algo que procurava. Isso a lembrava das crianças do orfanato que se agarraram a ela na primeira noite, quando aos 6 anos chegou ao lar de crianças no 5 no Rio de Janeiro. Foi lá que conheceu Ana. Ana era um ano mais velha, mas agia como se tivesse 20. Foi ela quem a ensinou que, nos momentos difíceis, o melhor era cantar. As melodias preenchiam o vazio e faziam o mundo parecer menos hostil. Passaram 12 anos juntas, dividindo tudo. Sonhos de futuro, medo do futuro, esperança de encontrar uma família de verdade. Quando o ônibus parou em frente ao portão da mansão, Sofia sentiu um formigamento estranho no estômago. Não sabia por quê, mas aquele lugar lhe causava uma mistura de ansiedade e algo que só podia definir como saudade. Eliana abriu a porta com uma expressão ainda mais sombria do que no dia anterior. O Sr. Montenegro quer falar com a senhora antes de começar o trabalho, anunciou friamente. Ele está esperando no escritório. Sofia sentiu o estômago subir à garganta. Teria feito algo errado. Talvez aquele buquê de lavanda tivesse sido, afinal, muito ousado. No orfanato, ela aprendeu que a iniciativa raramente era valorizada por aqueles que detinham o poder. O escritório de Alexandre era espaçoso e elegante, mas, ao contrário da sala, tinha algo de pessoal. Na mesa havia uma fotografia, uma mulher linda de cabelos claros segurando um menino nos braços. Nas estantes, entre pastas de documentos, havia pequenas lembranças. Uma pedra em forma de coração, uma rosa seca, um desenho colorido de uma criança. Alexandre estava sentado atrás da mesa, mas quando ela entrou, ele se levantou e indicou a cadeira em frente. Por favor, sente-se, Sofia. Sua voz era profunda, mas não hostil. Queria conversar sobre ontem. Sofia sentou-se na beirada da cadeira, pronta para o pior. Se for sobre as flores, desculpe. Sei que não deveria ter... Não é sobre as flores, interrompeu ele suavemente. É sobre meu filho. Ela ergueu o olhar e o encarou nos olhos. Eram cinza-azulados, cansados, mas quentes. Ela percebeu neles uma dor que não conseguia compreender totalmente. Vicente não chorou ontem à tarde, continuou Alexandre. É o primeiro dia assim em muito tempo, e acho que foi por sua causa. Eu só canteolar durante o trabalho. No orfanato, eu sempre fazia isso quando as crianças estavam tristes. Orfanato, ele repetiu a palavra com uma entonação estranha. Onde a senhora cresceu?
Lar de crianças no 5 no Rio de Janeiro. Dos 6 aos 18 anos. Alexandre assentiu, como se isso confirmasse suas suspeitas. Sofia, eu gostaria de propor uma mudança. Em vez de faxina, a senhora aceitaria cuidar de Vicente como babá dele? Claro, com um aumento salarial adequado. Sofia sentiu o coração bater mais rápido. Trabalhar com crianças era o que ela sempre sonhara. Mas, ao mesmo tempo, algo naquela situação parecia bonito demais para ser verdade. Não terminei os estudos de pedagogia, disse baixinho, e nenhuma experiência oficial. Mas a senhora tem algo que não se aprende em nenhuma faculdade. Tem o dom de acalmar crianças. Vicente reage à senhora de uma forma que não reage a ninguém desde a morte da mãe. Ao mencionar a mãe, Sofia sentiu um aperto estranho na garganta. Na fotografia da mesa, a mulher tinha traços delicados e olhos suaves. Algo em seu rosto parecia familiar, mas ela não conseguia identificar o que. Posso perguntar o que aconteceu com a mãe dele? O rosto de Alexandre endureceu. Um acidente de carro, há 1 ano. Vicente era pequeno demais para entender, mas, de alguma forma, sentiu que ela não estava mais. Desde então, ele chora quase sem parar. Sofia assentiu, sentindo os olhos marejarem. Conhecia aquela dor, a dor de uma criança que não entende porque de repente ficou sozinha. Aceito o trabalho, disse baixinho. Sob uma condição. Alexandre ergueu as sobrancelhas. Gostaria de poder continuar estudando à distância. Pelo menos algumas disciplinas. Quero terminar a faculdade para um dia poder ter meu próprio espaço infantil. Um vislumbre de sorriso cruzou o rosto de Alexandre, o primeiro que Sofia via nele. Claro. Posso até financiar seus estudos, se isso ajudar. Não, obrigada. Quero pagar por eles mesma, mas um horário flexível seria útil. Naquele momento, Vicente entrou no escritório, segurando seu urso de pelúcia e olhando em volta incerto. Dona Zezé? Perguntou baixinho. Sofia agachou-se para ficar em sua altura. Sim, estou aqui. Você vai ficar comigo hoje? Ficarei, respondeu com um sorriso. E se você quiser, vou cantar aquela música de novo para você. Vicente assentiu. Com tanto entusiasmo que Alexandre sentiu algo se aquecer em seu peito pela primeira vez em meses. Ele ainda não sabia que acabara de tomar uma decisão que mudaria todos para sempre. A primeira semana de Sofia como babá de Vicente transcorreu como o mais belo sonho, do qual ela tinha medo que pudesse acabar. O menino se apegou totalmente a ela. A seguia pela casa, ajudava a guardar os brinquedos e até tentava cantarolar as melodias que ela lhe cantava. Pela primeira vez em meses, ele comia regularmente e adormecia sem chorar. Alexandre observava essa transformação com uma mistura de alívio e preocupação. Por um lado, seu filho estava voltando à vida. Por outro, ele se sentia excluído desse vínculo recém-formado. Quando voltava do trabalho, Vicente o abraçava como sempre, mas em seus olhos havia agora uma luz que Alexandre não conseguia acender nele. A dona Zezé me ensinou uma música nova, anunciou Vicente durante o jantar na sexta-feira. Quer que eu cante? Claro, respondeu Alexandre, largando o garfo. Vicente começou a cantarolar uma melodia suave e Alexandre sentiu o sangue gelar nas veias. Era a mesma canção de ninar que Ana cantava para o filho antes de dormir, a mesma que ele ouvira em seu quarto centenas de vezes. Onde a dona Sofia aprendeu essa música? Ju perguntou, tentando controlar a voz. Ela disse que a irmã dela cantava para ela no orfanato, respondeu Vicente inocentemente. A irmã dela se chamava Ana, como a minha mãe. O mundo de Alexandre parou por um momento. Ana, orfanato, a mesma canção de ninar. Não podia ser coincidência. Depois de colocar Vicente para dormir, Alexandre desceu para a sala, onde Sofia recolhia os brinquedos. Ela trabalhava em silêncio e com eficiência, cantarolando para si mesma a mesma melodia que ouvira do filho momentos antes. Sofia dirigiu-se a ela baixinho. Ela se virou, segurando blocos coloridos nas mãos. Posso perguntar sobre essa canção de ninar?
Aquela que a senhora canta para o Vicente? Um leve sorriso melancólico surgiu no rosto de Sofia. É uma canção muito antiga. Minha amiga do orfanato me ensinou. Anna Kwiatkowska. Ela era como uma irmã mais velha para mim. Alexandre sentiu a terra sumir sob seus pés. Anna Kwiatkowska. Aquele era o nome de solteira de sua esposa antes do casamento. E Anna Kwiatkowska foi minha esposa. Repetiu mecanicamente. Sim, nos conhecemos quando eu tinha 6 anos e ela 7. Ela já era tão sábia. Cuidava de todas as crianças mais novas. Cantava para nós quando estávamos tristes. Sofia parou, vendo a expressão no rosto de Alexandre. Está tudo bem? Parece que viu um fantasma. Alexandre sentou-se pesadamente no sofá, tentando juntar os pensamentos. Anna Kwiatkowska foi minha esposa. Os blocos caíram das mãos de Sofia, espalhando-se pelo chão com um baque surdo. Seu rosto ficou pálido e seus lábios se abriram em um choque mudo. Isso é impossível, sussurrou. Muito possível. Ana morreu há 1 ano em um acidente de carro. Era a mãe de Vicente. Sofia apoiou-se na parede como se as pernas tivessem se recusado a obedecer. Ana, disse baixinho, e em sua voz havia dor. Eu pensei que talvez pudesse encontrá-la um dia. Escrevíamos uma para outra nos primeiros anos, depois de sair do orfanato. Mas depois, a vida nos separou. Tentei procurá-la, mas Anna Kwiatkowska é um nome comum e eu não tinha o endereço dela. Alexandre a olhava atônito. Todas as peças do quebra-cabeça começavam a formar uma imagem que era ao mesmo tempo linda e assustadora. É por isso que a senhora está aqui? A senhora sabia que esta era a casa de Ana? Não, negou Sofia rapidamente. Juro que não. Eu estava procurando trabalho naquela região porque ouvi dizer que havia boas oportunidades para empregadas domésticas. Quando vi o anúncio de faxineira para sua casa, não tive ideia. O sobrenome Montenegro não me dizia nada. O silêncio preencheu a sala. Alexandre tentava processar aquela informação, mas não conseguia. Era demais para absorver de uma vez. Ana, como era Ana quando criança? E perguntou finalmente. Sofia fechou os olhos como se buscasse as memórias mais profundas. Tinha cabelos claros, sempre presos em uma trança. Olhos grandes e cinzentos. E quando ria, sorriu entre lágrimas. Todo o quarto parecia mais iluminado. Ela foi minha melhor amiga, a única família que eu tive. Ela permaneceu assim até o fim, disse Alexandre baixinho. Sempre dizia que o mais importante na vida era ajudar os outros, especialmente as crianças que não tiveram tanta sorte. Sofia olhou para ele entre lágrimas. Ela me contou uma vez sobre seu sonho. Queria uma casa grande, cheia de crianças e gatos, um jardim com balanço e um marido que a amasse como ela era. Dizia que se encontrasse o amor verdadeiro na vida, seria a mulher mais feliz do mundo. Alexandre sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Eram exatamente as palavras que Ana lhe dissera durante a primeira conversa sobre o futuro. Ela encontrou tudo isso. Disse com dificuldade. Era a mulher mais feliz do mundo. Até, não precisa terminar, interrompeu ela suavemente. Eu entendo. Sentaram-se em silêncio, cada um imerso em seus próprios pensamentos. Finalmente, Alexandre ergueu a cabeça. O que fazemos com esse conhecimento agora? Sofia enxugou os olhos com a manga. Não sei. Mas sei uma coisa. Vicente precisa de estabilidade. Independentemente do que houve entre mim e Ana, agora estou aqui para ele. E se o senhor permitir, eu gostaria de ficar. Alexandre assentiu, mas em seu coração crescia um sentimento estranho que ele não conseguia nomear. Seria um sinal de Ana, ou um cruel jogo do destino? Uma coisa era certa. Nada mais seria como antes. 2 semanas após a descoberta da verdade sobre Ana, a atmosfera na casa mudou sutilmente, mas claramente. Alexandre começou a passar mais tempo em casa, observando as interações entre Sofia e Vicente com uma mistura de fascinação e apreensão. Às vezes, ele se pegava olhando para ela por tempo demais. O jeito que ela arrumava o cabelo de Vicente,
Sua paciência ao ensiná-lo a contar, seu riso quando o menino inventava histórias. Sofia sentia o olhar dele e isso a deixava inquieta. Trabalhava ainda com mais afinco, se é que isso era possível. E à noite se inscrevia em cursos online adicionais de pedagogia. Precisava provar a si mesma e a ele que estava ali por causa de Vicente, não por causa do passado com Ana. Eliana observava essas mudanças com crescente irritação. Por 10 anos, ela foi a mão direita da família e, no último ano, seu pilar nos momentos mais difíceis. E agora, aquela garota que apareceu do nada ocupava um lugar que Eliana considerava seu. O Sr. Alexandre esteve distraído de novo no jantar hoje. Disse ela certa noite a Sofia, enquanto limpavam juntas a cozinha. Desde que a senhora está aqui, ele parece pensar em outro lugar. Sofia parou de lavar a louça. O que a senhora quer dizer? Por um ano, ajudei-o a carregar o peso de criar Vicente. Estive ao lado dele quando ele chorava à noite, quando não sabia como acalmar o filho. E agora, Eliana suspirou teatralmente. Agora ele olha para a senhora como se você fosse a resposta para todos os seus problemas. Isso é perigoso, Sofia, para todos. Sofia largou o pano e olhou para a mulher mais velha. Não entendo o que a senhora está sugerindo. Sugiro que um homem em luto é um homem frágil. Ele pode facilmente confundir gratidão com outra coisa. E você é muito parecida com a falecida esposa dele. Não só na aparência. Parecida? Sofia sentiu o coração bater mais rápido. O jeito que canta, como arruma as flores, como segura um livro. Até o Sr. Alexandre notou isso. Ontem ele ficou na porta da sala e a observou lendo para Vicente, como se visse um fantasma. Essas palavras atingiram Sofia mais forte do que esperava. Ela era realmente apenas um substituto da falecida Ana? Alexandre via nela a amiga de sua esposa ou alguém completamente diferente. Naquela mesma noite, enquanto Vicente já dormia, Sofia estava sentada no jardim de inverno, revisando os trabalhos do curso de pedagogia. O frio era intenso, mas ela gostava daquele lugar. As paredes de vidro davam a sensação de espaço, protegendo-a do vento. Alexandre a encontrou ali por acaso, procurando um livro que havia deixado entre as plantas. Parou na porta, vendo-a curvada sobre as anotações sob a luz de uma pequena lâmpada. Os cabelos caíam em seu rosto e a testa franzida em concentração. Por um momento ela realmente parecia Ana, a mesma postura, a mesma intensidade de foco. Desculpe, não queria atrapalhar, disse baixinho. Sofia ergueu a cabeça, surpresa. Não atrapalha. Achei que todos já estivessem dormindo. Não consigo dormir nos últimos dias. Alexandre entrou e sentou-se na poltrona em frente a ela. Eu penso demais. Em quê? Ele hesitou. Há 2 semanas, ele se roía com uma pergunta que não tinha coragem de fazer. Em se estamos fazendo a coisa certa. Se o que está acontecendo é bom para Vicente e para todos nós. Sofia largou a caneta e o encarou nos olhos. Vicente está feliz. Pela primeira vez em meses, ele ri, brinca, dorme normalmente. Isso não é o mais importante? Claro que é. Só que Alexandre coçou a testa. Às vezes me pego pensando se o que sinto, se são sentimentos reais ou apenas um eco do passado. Sofia sentiu o estômago subir à garganta. Não entendo. Ana me falava muito sobre a senhora, sobre sua melhor amiga do orfanato, sobre como você a apoiava, como sonhavam juntas com o futuro. Quando você canta ou lê para Vicente, às vezes ouço ela em sua voz. Vejo ela em seus gestos. Sofia levantou-se bruscamente, derrubando a cadeira. Isso não é justo, disse baixinho, mas em sua voz havia raiva. Eu não sou o fantasma de Ana, sou eu mesma. E se a única coisa que o senhor vê em mim é o reflexo de sua falecida esposa, então talvez eu devesse ir embora. Não. E Alexandre também se levantou, surpreendido pela força de sua reação. Não quero que a senhora vá embora. Vicente precisa de você. Ele parou, incapaz de terminar a frase. O senhor o quê? Já perguntou Sofia, e em seus olhos brilhavam lágrimas.
Alexandre a observou em silêncio. Seus cabelos desalinhados, o rubor nas bochechas pelo frio, o jeito que ela apertava as mãos em punhos. Nada daquilo lembrava Ana. Era Sofia, diferente, viva, presente. Eu também preciso de você, disse finalmente. Mas não sei se é porque você me lembra Ana ou porque é você mesma. Sofia ficou em silêncio por um momento, lutando contra as emoções. Então pegou suas coisas e dirigiu-se à saída. Quando o senhor entender isso, por favor me diga, disse, sem se virar. E até lá, por favor, lembre-se de que não sou a cópia de ninguém. Sou Sofia Kovalenko e tenho o direito de ser tratada como uma pessoa separada. Ela deixou Alexandre sozinho no jardim de inverno, com perguntas para as quais não conseguia responder, e a sensação de que acabara de cometer um grande erro. Na semana seguinte, Sofia e Alexandre se evitavam cuidadosamente. Ela se concentrava exclusivamente em Vicente. Ele saía cedo para o trabalho e voltava apenas quando Sofia terminava suas tarefas diárias. A única pessoa que sofria com essa atmosfera estranha era o pequeno Vicente, que não entendia por que seu pai e a dona Zezé não falavam mais um com o outro. Dona Zezé, triste, perguntou certo dia, enquanto construíam um castelo de blocos. Não, querido, só estou cansada, respondeu tentando sorrir. Papai também triste. Ontem chorou no quarto dele. Sofia congelou com o bloco na mão. Alexandre chorava. Sentiu um aperto estranho na garganta, mas logo se controlou. Não era da sua conta. Eliana observava tudo com crescente satisfação. O plano estava funcionando melhor do que ela esperava. Bastava mais um empurrão para que aquela garota finalmente entendesse seu lugar. A oportunidade surgiu em uma quinta-feira à noite. Alexandre tinha um importante jantar de negócios com clientes da Alemanha. Vicente já estava após o banho e Sofia preparava uma historinha para ele dormir. Eliana bateu à porta do quarto da criança. Sofia, preciso da sua ajuda na cozinha. Algo estragou na lava-louças. Mas Vicente, eu cuido dele, disse Eliana com falsa bondade. O senhor Alexandre volta logo. Sofia relutantemente deixou o menino com a governanta e desceu. Na cozinha tudo parecia normal. Onde está essa lava-louças? Perguntou. Já consertou, respondeu Eliana com um sorriso artificial. Mas já que a senhora está aqui, talvez possamos conversar. Sofia sentiu um pressentimento. Sobre o quê? Eliana sentou-se à mesa e indicou a cadeira em frente. Sobre o futuro. A senhora é jovem, inteligente. Certamente tem planos que vão além de cuidar do filho dos outros. Vicente não é filho dos outros para mim. Ora, é claro que é, disse Eliana asperamente. A senhora não é a mãe dele. Nunca será. Ana era a mãe dele e ninguém ocupará o lugar dela. Sofia apertou as mãos no encosto da cadeira. Não estou tentando ocupar o lugar de Ana. Talvez não conscientemente. Mas a senhora não vê o que está acontecendo? O senhor Alexandre está começando a misturar realidade com fantasia. Ele vê em você o que quer ver, não quem você realmente é. A senhora quer dizer o quê, afinal? Eliana levantou-se e foi até um armário, de onde tirou uma velha envelope. Encontrei isso nas coisas de Ana, após a morte dela. Queria entregar ao senhor Alexandre, mas talvez a senhora devesse ver primeiro. Com as mãos trêmulas, Sofia pegou o envelope. Dentro havia fotos do orfanato. Ela e Ana como adolescentes, abraçadas, sorrindo. Mas havia algo mais. Uma carta. Minha querida Sofia, leu em voz alta, se você está lendo esta carta, significa que não estou mais viva. Sempre soube que você é a melhor pessoa que conheço. Se algo me acontecer e eu tiver uma família, prometa que cuidará dela. Prometa que amará meus filhos como eu amei você. Sua irmã para sempre, Ana. Sofia sentiu a terra sumir sob seus pés. A carta datava de 3 anos antes da morte de Ana. Viu? Disse Eliana triunfante. A senhora não está aqui por acaso. Tudo foi planejado. Ana a trouxe do túmulo para substituí-la com Vicente e com Alexandre. Isso é impossível, sussurrou Sofia. Como Ana poderia saber que eu estaria no Rio? Como ela poderia? Ana sempre foi esperta. Certamente a vigiou, sabia da sua vida.
E quando percebeu que estava morrendo, Ana não sabia que estava morrendo. gritou Sofia. Foi um acidente. Foi. Testemunhas disseram que ela se comportou de forma estranha antes do acidente, como se estivesse se despedindo de algo. Sofia sentiu náuseas. Seria possível? Ana realmente teria planejado sua vinda para cá? Seus sentimentos por Vicente e talvez por Alexandre não eram reais, mas apenas o cumprimento da vontade de uma amiga falecida? Naquele instante ouviram um grito vindo de cima. Vicente. Ambas as mulheres correram para o andar de cima. Vicente estava em seu quarto chorando e gritando. Onde está a dona Zezé? Quero a dona Zezé! Sofia se lançou em direção a ele, mas Eliana a segurou pelo braço. Não a toque, disse baixinho. A senhora não tem o direito. Seu lugar não é aqui. Mas Sofia se soltou e pegou Vicente nos braços. O menino se aninhou nela, ainda soluçando. Sonhei com a mamãe, chorou. Ela disse que não volta mais. Que preciso ser bonzinho com a dona Zezé, porque a dona Zezé vai cuidar de mim. Sofia sentiu o sangue gelar nas veias. Vicente realmente sonhara com Ana, ou Eliana lhe impingira aquelas palavras. Ah, querido, disse com a voz trêmula, foi apenas um sonho. Mas a mamãe disse a verdade, não é? Você vai ficar comigo para sempre? Sofia olhou para Eliana, que sorria maliciosamente. Em seus olhos havia uma mensagem clara. Ou você fica para sempre como substituta de Ana, ou vai embora e machuca esta criança. Eu não sei, Vicente, disse por fim. E pela primeira vez, desde que começou a trabalhar ali, Vicente voltou a chorar. Passos desceram as escadas. Alexandre voltara mais cedo do jantar. Ele as encontrou todas no quarto de Vicente. O menino chorando, Sofia o segurando nos braços com lágrimas nos olhos e Eliana parada no batente com uma expressão de falsa compaixão no rosto. O que está acontecendo? Se perguntou, mas ninguém respondeu. Sofia afastou Vicente gentilmente e se levantou. Preciso ir, disse baixinho e saiu do quarto, deixando para trás um caos que não conseguia organizar. Eliana observou seu plano ganhar impulso com satisfação. No dia seguinte, Sofia veio trabalhar pálida e silenciosa. Passou a noite inteira se revirando na cama, analisando cada palavra da carta de Ana, cada momento desde que chegara àquela casa. Seria ela realmente apenas uma peça em algum plano maior? Seus sentimentos por Vicente e talvez por Alexandre eram verdadeiros ou apenas uma reação programada ao pedido de uma amiga falecida? Alexandre notou a mudança imediatamente. Sofia executava suas tarefas mecanicamente, sem aquela espontaneidade calorosa que a tornava especial. Vicente também percebeu. Estava inquieto. Perguntava sem parar por que a dona Zezé não cantava, por que estava triste. Sofia, disse Alexandre quando finalmente ficaram sozinhos na sala. Precisamos conversar sobre o que aconteceu ontem. Sofia não levantou o olhar do livro que lia. Não há nada para conversar. Mas Vicente ficou muito abalado. Eliana mencionou que a senhora lhe mostrou alguns documentos. Ela me mostrou uma carta de Ana. Interrompeu-o ela baixinho. Uma carta em que Ana me pedia para cuidar de sua família em caso de sua morte. Alexandre congelou. Que carta? Ana nunca me falou de nada assim. Sofia finalmente o olhou. Em seus olhos havia dor, mas também um tipo de resignação. Talvez o senhor não soubesse. Talvez Ana tivesse seus segredos. Mas essa carta muda tudo. De que forma? Significa que não estou aqui por acaso. Que talvez tudo o que sinto não seja real. É apenas o cumprimento de uma promessa feita a uma amiga falecida. Alexandre sentou-se pesadamente no sofá. Posso ver essa carta? Sofia hesitou por um momento. Depois buscou na bolsa e lhe entregou o envelope. Alexandre leu a carta 2 vezes, seu rosto ficando cada vez mais sério. Essa não é a letra de Ana, disse finalmente. O quê? Conheço a letra da minha esposa. Não foi ela quem escreveu. É parecida, mas... E apontou para algumas palavras. Ana sempre escrevia o A de forma diferente. E essa frase, sua irmã para sempre, não é o estilo dela.
Ana era direta, nunca usava expressões tão poéticas. Sofia sentiu o coração bater mais rápido, mas Eliana disse que encontrou isso nas coisas de Ana. Eliana está mentindo. Alexandre levantou-se e começou a andar pela sala. Não sei porquê, mas essa carta é falsa. Naquele momento, Eliana entrou na sala com uma bandeja de chá. Desculpem incomodar, mas pensei que talvez os senhores quisessem... Eliana, interrompeu Alexandre com um tom áspero. Onde exatamente a senhora encontrou essa carta? A governanta parou e uma inquietação surgiu em seu rosto. Na caixinha de Ana, no quarto. Qual caixinha? Ana tinha 3. Aquela pequena, de prata. A caixinha de prata foi destruída no acidente. Ana a tinha na bolsa. Eliana empalideceu. Talvez eu tenha me enganado. Talvez tenha sido a de madeira. Eliana, disse Alexandre em um tom gélido, a senhora escreveu essa carta? O silêncio que se seguiu foi denso como xarope. Eliana colocou a bandeja na mesinha com as mãos trêmulas. Não entendo o que o senhor está perguntando. A senhora entende perfeitamente. Por 10 anos, a senhora foi como família para nós. Após a morte de Ana, a senhora foi meu apoio. Por que agora tenta machucar Sofia? O rosto de Eliana se distorceu de repente de raiva. Machucar? Eu tento proteger esta família. Essa garota aparece do nada e mexe com a cabeça do senhor e de Vicente. O senhor se vê? Há semanas você anda como em um sonho, olhando para ela como se fosse um milagre. E Ana? E a memória dela? Lembro de Ana todos os dias, disse Alexandre baixinho. Mas Ana está morta. E eu e Vicente temos o direito de ser felizes. Com ela? Eliana apontou para Sofia. Com alguém que é apenas uma cópia barata da sua esposa? Já chega, gritou Alexandre. Sofia não é a cópia de ninguém. É uma mulher única, maravilhosa, que trouxe vida de volta ao meu filho e... Ele parou, percebendo o que acabara de dizer. E ao meu coração, completou mais suavemente. Sofia o olhava com os olhos arregalados. O senhor não tem o direito, gemeu Eliana. Eu o amei por anos. Mesmo quando Ana estava viva, eu sempre soube que deveria ser eu a estar ao seu lado. E agora, quando finalmente tivemos uma chance... Eliana, disse Alexandre suavemente, mas com firmeza, nunca lhe dei motivos para tais esperanças. Sempre a tratei como um membro da família, mas apenas dessa forma. Eliana desmoronou. Sentou-se em uma cadeira e começou a chorar. Fiz tudo por você, durante todos esses anos. E agora vem uma garota e em uma semana me tira tudo. Sofia levantou-se do sofá. Talvez eu deva ir embora, então, disse baixinho. É muita complicação para tudo isso. Vicente vai se virar sem mim. Não! E Alexandre a pegou pela mão. Por favor, não vá. Não por causa de Eliana. Não por causa da carta falsa. Fique porque eu te amo. As palavras pairaram no ar como um eco. Sofia o encarou nos olhos, procurando a verdade. O senhor ama a mim ou a imagem de Ana que vê em mim? Eu te amo, repetiu, desta vez dirigindo-se a ela pelo nome. Você, Sofia Kovalenko, sua força, sua bondade, o jeito que você ri das piadas de Vicente, o jeito que você franze a testa quando se concentra. Amo como você faz esta casa parecer um lar novamente. Sofia sentiu lágrimas brotarem em seus olhos, mas não eram lágrimas de tristeza. Eu também te amo, sussurrou. Mas tenho medo que isso seja muito complicado, que nunca saberemos se é real ou apenas... Ele a beijou, gentilmente, hesitantemente, mas com toda a força do sentimento que ele tentara reprimir por meses. Quando se separaram, Eliana já não estava lá. Restou apenas um bilhete na mesa. Adeus. O senhor pode ficar com a carta como lembrança de sua ingenuidade. Mas nem Alexandre, nem Sofia pensavam mais nela. Olhavam um para o outro, tentando entender o que acabara de acontecer entre eles e o que isso significava para o futuro. As semanas seguintes foram como uma dança delicada em gelo fino. Alexandre e Sofia tentaram construir seu relacionamento com cautela, cientes de que cada passo poderia quebrar o frágil equilíbrio que conseguiram alcançar. Vicente floresceu nessa nova atmosfera.
Finalmente tinha a normalidade que desejava, sem ainda compreender totalmente o que acontecia entre os adultos. Eliana desapareceu no dia seguinte à confrontação, deixando apenas uma breve carta de demissão. Alexandre contratou uma nova governanta, uma mulher mais velha e gentil chamada Maria, que desde o primeiro dia tratou Sofia com respeito e calor. São boas mudanças, disse Maria certa noite a Sofia, enquanto preparavam o jantar juntas. A casa finalmente respira de novo. O senhor Alexandre finalmente sorri e o pequeno Vicente nunca viu uma criança tão feliz. Sofia sorriu, sentindo um calor no coração. De fato, tudo começava a se encaixar. Ela até esperava que talvez fosse possível construir uma família de verdade a partir de tudo que o destino havia unido. Mas a felicidade mostrou-se frágil. Em uma sexta-feira à noite, enquanto Sofia colocava Vicente para dormir, o menino perguntou de repente: Dona Zezé, a senhora vai ficar comigo para sempre? Essa pergunta ela já ouvira algumas vezes, mas desta vez havia algo diferente na voz de Vicente, como uma necessidade urgente de uma resposta clara. Por que você pergunta, querido? Porque as crianças da creche dizem que as tias, que não são mamães, sempre vão embora. E eu não quero que a senhora vá embora. Sofia sentiu um aperto na garganta. Vicente só começou a ir à creche há uma semana. Alexandre achou que o menino já estaria pronto para o contato com os colegas. Quem diz essas coisas para você? O Casper. A mãe dele foi embora, e depois o pai arranjou outra tia, mas ela também foi embora. E Casper diz que todos os adultos sempre vão embora. Sofia abraçou o menino mais forte. Eu não deixo ninguém, Vicente. Estou aqui porque te amo, mas você não é minha mamãe de verdade. Essas palavras a atingiram mais forte do que esperava. Vicente disse isso pela primeira vez diretamente. Não sou, respondeu honestamente. Mas isso não significa que eu te ame menos. Às vezes, as pessoas se tornam família não porque nasceram juntas, mas porque se amam e querem ficar juntas. Vicente a olhava seriamente. Como no orfanato. Você e minha primeira mãe não eram irmãs, mas se amavam? Exatamente. Então talvez você seja minha segunda mamãe? Sofia sentiu os olhos marejarem. Era tudo o que ela queria ouvir, mas ao mesmo tempo despertava nela um medo. Teria ela o direito a esse papel? Alexandre queria isso. Eu teria que conversar com o papai sobre isso, disse cuidadosamente. O papai já concordou, anunciou Vicente com a franqueza de uma criança. Ouvi ele conversando com o tio Marcinho ontem pelo telefone. Ele disse que quer se casar com a senhora. O coração de Sofia parou por um momento. Você ouviu isso? Papai disse que a senhora é a melhor, coisa que aconteceu a ele desde a morte da mamãe. E que ele teme apenas uma coisa, que a senhora fuja quando descobrir o que ele está planejando. Sofia sentou-se em silêncio, tentando processar aquelas informações. Alexandre queria se casar com ela? Estava planejando isso, mas tinha medo da reação dela? Naquela noite, quando Vicente já dormia, Sofia encontrou Alexandre em seu escritório. Ele estava sobre alguns documentos, mas parecia distraído. Precisamos conversar, disse, sentando-se em frente a ele. Alexandre ergueu o olhar e em seus olhos havia apreensão. Sobre o quê? Sobre nosso futuro. Sobre o que queremos e para onde estamos indo. Alexandre largou a caneta e a olhou atentamente. Esta é uma conversa séria, muito séria. Vicente perguntou hoje se ficarei com ele para sempre. E ele me disse que ouviu você conversando com Marcinho sobre um casamento. Alexandre empalideceu. Sofia, não é como você pode pensar. Então, como é? Perguntou ela suavemente. Diga-me a verdade. O que você realmente quer? Alexandre levantou-se e foi até a janela, virando-se de costas para ela. Quero me casar com você, disse baixinho. Quero que você se torne a mãe de Vicente e que sejamos uma família de verdade. Mas tenho medo que seja cedo demais. Que você pense que é apenas porque estou procurando um substituto para Ana. Sofia levantou-se e foi até ele. E é por isso?
Alexandre se virou e a olhou nos olhos. Não, é porque não consigo imaginar a vida sem você. Porque quando chego em casa e ouço seu riso, o mundo parece bom de novo. Porque olho para você com Vicente e vejo um futuro que quero ter. Sofia se aproximou e pegou sua mão. Eu também quero isso, disse baixinho, mas tenho uma condição. Qual? Quero terminar a faculdade. Quero ter meu diploma de mestre em pedagogia. Quero ser mais do que apenas a esposa de um homem rico. Quero ter meus próprios sonhos e objetivos. Alexandre sorriu, o primeiro sorriso sincero e completo que ela via nele em meses. Financiaremos os melhores estudos para você na Polônia. Você poderá fazer tudo o que quiser. Não, disse ela firmemente. Pagarei por eles mesma. Isso é importante para mim. Alexandre assentiu, compreendendo. Então, você aceita se casar comigo, Sofia Kovalenko? Antes que ela pudesse responder, ouviram o barulho de pequenos pés descendo as escadas. Papai, Dona Zezé, por que vocês não estão dormindo? Vicente estava no batente de pijama, esfregando os olhos. Vocês deviam estar na cama como eu, acrescentou com a seriedade de uma criança de 2 anos que se sente responsável pelos adultos. Alexandre e Sofia se olharam e caíram na gargalhada. Talvez não fosse o momento mais romântico para um pedido de casamento da história, mas era perfeito para eles. Sim, disse Sofia, olhando para Alexandre. Aceito me casar com você. Vicente pulou de alegria, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas sentindo que era algo muito bom. Isso significa que a Dona Zezé vai ficar para sempre? Perguntou. Isso significa que seremos uma família, respondeu Alexandre, abraçando os dois. E pela primeira vez, desde a morte de Ana, a casa no Leblon se encheu de verdadeira felicidade. Pelos 2 meses seguintes, a vida na casa dos Montenegro fluiu como um riacho calmo. Sofia voltou à universidade para aulas de fim de semana. Alexandre aprendeu a ser mais presente na vida cotidiana, e Vicente florescia em uma atmosfera de estabilidade e amor. Planejavam um casamento simples para a primavera, em uma pequena igreja, onde Ana e Alexandre um dia fizeram seus votos. Sofia inicialmente tinha dúvidas sobre o local, mas Alexandre a convenceu de que era o lugar certo. Ana estaria feliz em vê-los ali juntos. Era um belo gesto para fechar um capítulo e abrir outro. Tudo parecia estar no lugar, até que em uma quinta-feira de manhã, o telefone interrompeu a rotina deles como um banho frio. Alexandre atendeu em seu escritório, enquanto Sofia ajudava Vicente a se vestir para a creche. Alexandre Montenegro. Bom dia, Sr. Montenegro. Sou Stefan Kowalski, do Ministério Público Estadual. Tenho algumas perguntas sobre sua atividade empresarial. Alexandre sentiu o estômago subir à garganta. Que assunto? Recebemos uma denúncia anônima sobre irregularidades em sua empresa. Documentos fiscais dos últimos 3 anos, transferências para empresas offshore, transações suspeitas, precisaremos interrogá-lo como suspeito. O mundo de Alexandre parou. Por 15 anos, ele construiu sua empresa com honestidade. Cada centavo ganho era legal, cada imposto pago em dia. Como isso era possível? Deve haver algum mal-entendido. Espero que sim, Sr. Montenegro, mas os assuntos parecem sérios. Esperamos o senhor amanhã às 10, e eu o aconselharia a encontrar um bom advogado. Quando Alexandre desligou o telefone, suas mãos tremiam como folhas ao vento. 17 meses após a morte de Ana, quando a vida finalmente começava a se arrumar, tudo novamente desmoronava. Desceu as escadas, onde Sofia terminava de preparar Vicente para sair. Papai parece estranho, observou o menino, olhando para o pai com preocupação. Está tudo bem, querido, mentiu Alexandre, mas Sofia sentiu imediatamente que algo havia acontecido. Após levar Vicente à creche,
Sentaram-se na cozinha para um café. "O que está acontecendo?" perguntou diretamente. Alexandre contou sobre o telefonema do Ministério Público. Sofia ouviu em silêncio, seu rosto ficando cada vez mais pálido. "Isso é impossível", disse finalmente. "Eu te conheço. Você nunca faria..." "Eu sei, mas alguém fez uma denúncia. Alguém que tem acesso aos documentos da empresa ou sabe como falsificá-los." E de repente, Sofia congelou. Eliana. O quê? Eliana tinha acesso ao seu escritório. Por anos, ela poderia ter feito cópias dos documentos, fotos. Alexandre fechou os olhos. Era possível. Eliana conhecia a rotina da casa. Sabia quando ele estava sozinho no escritório. Tinha chaves de todos os cômodos. Mas para quê? "Vingança", respondeu Sofia baixinho. "Ela disse que o senhor poderia ficar com a carta como lembrança de sua ingenuidade. Não era o fim, era o começo." Naquela tarde, o advogado de Alexandre, Marcos Nogueira, chegou à casa com uma expressão sombria. "O caso é sério", anunciou, espalhando os documentos sobre a mesa. "Alguém preparou essas acusações com muito cuidado. Os documentos parecem autênticos, as assinaturas provavelmente são verdadeiras, mas o contexto foi manipulado." "O que isso significa?" perguntou Sofia. "Significa que alguém coletou documentos verdadeiros de Alexandre ao longo dos anos e os usou para criar uma imagem falsa de atividade ilegal. Isso requer um conhecimento profundo da empresa e acesso a informações confidenciais." Alexandre levantou-se e começou a andar pela sala. "Quanto tempo eu posso pegar por isso? Com acusações tão bem construídas, de 3 a 10 anos de prisão. E claro, ruína financeira total, da empresa, do patrimônio, de tudo." Sofia sentiu as pernas se recusarem a obedecer. Sentou-se pesadamente em uma cadeira. "E o que acontecerá com Vicente? E conosco?" Marcos os olhou com compaixão. "Se Alexandre for condenado, a casa e todos os ativos serão apreendidos como parte das multas patrimoniais. Ficarão sem nada." À noite, quando Vicente já dormia, Sofia e Alexandre sentaram-se na sala em silêncio, cada um imerso em seus próprios pensamentos. "Talvez eu devesse ir embora", disse Sofia finalmente. "O quê? Talvez tudo isso esteja acontecendo por minha causa. Se eu não tivesse vindo para esta casa, Eliana não teria motivo para vingança." Alexandre aproximou-se dela e ajoelhou-se ao lado da poltrona. "Não diga essas coisas. Não é sua culpa. E, além disso," sorriu tristemente, "onde você iria? Daqui a 2 meses teríamos que nos casar." Talvez devêssemos adiar o casamento, até que tudo isso seja resolvido." "Não!" Alexandre segurou suas mãos. "Não vou deixar que Eliana destrua isso também. Se eu tiver que perder todo o resto, pelo menos quero ter você ao meu lado." Sofia o olhou nos olhos e viu neles determinação, mas também medo. "E se você for para a prisão? Então saberei que tenho um lar para onde voltar, que tenho uma família esperando por mim." Sofia o abraçou forte, sentindo as lágrimas escorrerem por seu rosto. "Vamos encontrar um jeito", sussurrou. "Vamos provar sua inocência de alguma forma." Mas ambos sabiam que era muito mais fácil destruir do que reconstruir, e que Eliana tinha uma vantagem sobre eles, a vantagem de alguém que não tinha mais nada a perder. No dia seguinte, Alexandre deveria comparecer ao Ministério Público e suas vidas mudariam para sempre. A única questão era, para melhor ou para pior? O interrogatório no Ministério Público foi um pesadelo que durou 6 horas. Alexandre sentou-se em frente ao promotor Stefan Kowalski, que apresentou a ele documento após documento, cada um parecendo autêntico, cada um potencialmente destrutivo para sua vida. "Por favor, explique essas transferências para a empresa nas Ilhas Cayman", disse o promotor, apontando para os extratos bancários. "Nunca tive uma empresa nas Ilhas Cayman." "E essas notas fiscais de consultoria que nunca ocorreram?" "Não são minhas notas fiscais.
Após cada resposta de Alexandre, o promotor fazia uma anotação com a expressão de quem já ouvira centenas de negações semelhantes de pessoas culpadas. Quando Alexandre voltou para casa à noite, estava exausto e abatido. Sofia o esperava na sala. Vicente já dormia. "Como foi?" perguntou, embora a resposta estivesse visível em seu rosto. "Mal. Muito mal. Eles têm documentos que parecem autênticos. Assinaturas, carimbos, tudo coincide, mas o contexto foi completamente manipulado." Sentou-se pesadamente no sofá e escondeu o rosto nas mãos. "Marcos diz que tenho talvez 10% de chance de ser absolvido, se não encontrarmos provas de que os documentos são falsos." Sofia sentou-se ao lado dele e pegou sua mão. "Então vamos encontrá-las." "Como?" "Eliana desapareceu sem deixar rastros. Não temos o endereço dela, nem o número de telefone. E mesmo que a encontrássemos, ela nunca confessaria. Há outras maneiras." Alexandre olhou para ela com uma pergunta nos olhos. "Estou estudando pedagogia." "Sim, mas antes passei 2 anos em administração. Me ensinaram a ler documentos, analisá-los, procurar inconsistências. Talvez eu encontre algo que os advogados não perceberam." "Sofia, isso não é brincadeira. Se estivermos erradas..." E daí? Você vai para a prisão?" A voz dela era calma, mas determinada. "Isso pode acontecer de qualquer jeito, mas pelo menos vamos tentar." Os próximos 3 dias foram gastos analisando cada documento que Marcos lhes entregara. Sofia trabalhava metodicamente, verificando datas, comparando assinaturas, procurando os menores detalhes que pudessem denunciar uma falsificação. Na noite de quinta-feira, quando ela já estava prestes a desistir, notou algo estranho. "Alexandre, venha aqui." Ele correu para a mesa onde ela espalhara os documentos. "Olhe essas notas fiscais, todas datadas entre fevereiro e maio de 2023. E daí?" "E olhe o papel." Ela pegou uma das notas fiscais e a ergueu contra a luz. "Essa marca d'água. É papel da empresa Europaper, modelo EP 2024. Alexandre a olhou sem entender. EP 2024. Significa que o papel foi fabricado em 2024. E as notas fiscais são de 2023. Isso é impossível. O coração de Alexandre batia cada vez mais rápido. "Você tem certeza?" "Trabalhei 1 ano na secretaria do orfanato. Tinha que conhecer todos os tipos de papel oficial. EP 2024 só começou a ser vendido em janeiro de 2024. Alexandre a agarrou pelos braços e a girou pela sala. "Isso é prova. Isso é prova de que os documentos são falsos." Mas a alegria durou pouco. No dia seguinte, Marcos veio com uma cara sombria. "O promotor não quer ouvir isso. Diz que a marca d'água pode ter sido lida incorretamente, que é uma prova fraca." "Fraca?" Sofia não podia acreditar. "É uma prova irrefutável de falsificação." "Para nós, sim. Mas precisamos de algo mais. Algo que aponte diretamente para Eliana." Naquela noite, Sofia não conseguia dormir. Deitou-se na cama pensando em tudo que sabia sobre Eliana. A mulher era metódica, cuidadosa, mas seria cuidadosa o suficiente? De repente, uma ideia surgiu. Levantou-se silenciosamente para não acordar Alexandre e desceu para o escritório. Ligou o computador e começou a vasculhar arquivos antigos. "Ana, se Eliana realmente amou Alexandre por anos, ela devia ter alguma prova dessa obsessão. Algo que guardara de Ana." Ela vasculhou catálogos eletrônicos de fotos, documentos, tudo o que poderia ter sobrado da primeira esposa de Alexandre. E então, encontrou uma pasta chamada Ana Memórias, criada 1 mês após o funeral. Dentro, havia mais de 100 fotos de Ana de diferentes fases da vida, mas todas escaneadas na mesma resolução, no mesmo dia, um dia após Eliana ter saído da casa. Isso significava que Eliana roubara aquelas fotos e as escaneou em seu novo local. Mas havia algo mais. Nos metadados dos arquivos, ela viu a localização onde foram escaneadas.
Um endereço em Pruskov. Na manhã seguinte, ligou para Marcos. Tem o endereço de Eliana. Como... Longa história. O importante é que vamos encontrá-la. Naquela tarde foram ao endereço, uma casinha nos arredores de Pruskov. Quando Eliana abriu a porta e os viu, seu rosto empalideceu. O que vocês querem? A verdade, disse Alexandre. Eliana tentou fechar a porta, mas Marcos foi mais rápido. Senhora Eliana, sou o advogado do Sr. Montenegro. Temos provas de que a senhora falsificou os documentos. E marca d'água no papel de 2024 com datas de 2023. Podemos conversar? A mulher ficou no batente, tremendo. Por um momento pareceu que negaria. Mas então algo nela se quebrou. Ele mereceu, disse baixinho. Por anos servi a ele, o amei, e ele escolheu essa garota. Eliana, disse Alexandre suavemente, nunca lhe dei motivos para esperanças. Sempre a tratei como um membro da família, mas apenas como família. Família não vai embora, Dé gritou. E você me expulsou? Depois de 10 anos. Porque você tentou machucar Sofia, falsificou uma carta de Ana. Eliana riu amargamente. A carta foi só o começo. Pensei que se me livrasse de você, tudo voltaria ao normal. Mas você era cego para tudo, exceto para aquela garota. Então você decidiu destruir minha vida. Decidi te mostrar como é ser abandonado, solitário, sem dinheiro, sem futuro. Como eu. Marcos gravava toda a conversa no telefone. Quando Eliana percebeu, já era tarde demais. Isso é o suficiente, disse o advogado. Amanhã levarei essa gravação ao Ministério Público. Sofia olhou para a mulher desmoronada e sentiu algo que não esperava. Compaixão. Eliana, disse baixinho, sinto muito que tenha chegado a esse ponto. Mas destruir os outros não lhe trará felicidade. Eliana a olhou entre lágrimas. E o que me trará? Não sei. Mas certamente não será vingança. Ao partirem, Alexandre estava quieto. A senhora acha que ela vai se entregar? E perguntou Sofia. Não tem escolha. Tem provas contra ela e confessou na frente de testemunhas. Não é disso que estou perguntando. Estou perguntando se ela será capaz de recomeçar a vida dela. Alexandre olhou para ela surpreso. Depois de tudo que Eliana fez a eles, Sofia ainda se preocupava com ela. Eu te amo, disse de repente. Por que agora? Porque você tem um coração maior do que todas as pessoas que conheço juntas. Uma semana depois, todas as acusações contra Alexandre foram retiradas. Eliana foi presa e aguardava julgamento. Mas o mais importante já havia acontecido. Estavam livres para construir seu futuro. Na primeira noite após o encerramento do caso, Sofia acordou no meio da noite. Alexandre dormia tranquilamente ao lado dela, e pela janela entrava a luz prateada da lua. Levantou-se silenciosamente e foi verificar Vicente. O menino dormia, abraçando seu urso de pelúcia. Parecia tão calmo, tão seguro. Foi o momento em que finalmente acreditou que tudo ficaria bem, que haviam passado pela prova mais difícil e ainda estavam juntos. Mas será que o pior já havia realmente passado? 3 meses após o encerramento do caso judicial, a vida na casa dos Montenegro começou a voltar ao normal. Mas Alexandre notou que algo havia mudado. Sofia era presente, amorosa, dedicada a Vicente como sempre, mas às vezes a pegava em momentos de distração. Ela sentava-se perto da janela, com uma xícara de chá, e olhava para longe, como se seus pensamentos estivessem em outro lugar. Os primeiros sinais vieram sutilmente. Sofia começou a mencionar com mais frequência seus estudos, o projeto de sua tese de mestrado, que queria escrever sobre métodos terapêuticos para crianças de orfanatos. Falava sobre isso com uma paixão que lembrava a Alexandre os primeiros dias de seu relacionamento, quando ela falava sobre seus sonhos. Há um programa na Universidade Federal do Rio de Janeiro, disse certa noite enquanto jantavam. Especialização em pedagogia terapêutica. É exatamente o que quero aprender. O Rio é longe, observou Alexandre cuidadosamente. Sim, eu sei, mas eu poderia ir às aulas, ou, hesitou, morar lá durante a semana
e voltar nos fins de semana. Vicente ergueu a cabeça do prato. A dona Zezé vai viajar? Não, querido, disse rapidamente, mas Alexandre percebeu a incerteza em seus olhos. É apenas uma ideia. Naquela noite, Alexandre demorou a dormir. Deitou-se ao lado de Sofia, ouvindo sua respiração regular, e se perguntou se a crise que haviam acabado de atravessar não teria deixado rachaduras invisíveis em seu relacionamento. No dia seguinte, enquanto Sofia estava com Vicente na creche, Alexandre ligou para Marcos. Você acha que ela vai embora? Perguntou diretamente. Por que ela iria embora? Ela te ama Vicente. Vocês iam se casar em maio, mas talvez ela tenha percebido que tudo isso é muita complicação. Talvez ela queira uma vida normal, sem o peso do passado, sem dramas. Alexandre, pare de se torturar. Converse com ela. Mas Alexandre temia aquela conversa. Temia que seus piores medos se concretizassem. Enquanto isso, Sofia realmente lutava com um conflito interno. Amava Alexandre e Vicente com todo o seu coração, mas os acontecimentos dos últimos meses a fizeram perceber algo importante. Ela estava tão absorvida em ser parte da vida deles que se esqueceu da sua própria. Durante os primeiros 23 anos de sua vida, ela foi a garota do orfanato. Depois, a estudante que teve que interromper os estudos. E agora era a noiva de Alexandre e a babá de Vicente. Mas quem era Sofia Kovalenko para si mesma? Por anos, sonhou em ajudar crianças, em criar algo próprio, em ter um propósito que fosse além de ser parte da vida de alguém. E agora, quando tinha a chance de realizar isso, ela temia que a escolha de estudar no Rio fosse interpretada como um desejo de fugir. A resposta veio inesperadamente, na forma de uma carta que recebeu na quinta-feira de manhã. Prezada Senhora Sofia, leu em voz alta durante o café da manhã. Após analisarmos seu ensaio motivacional e cartas de recomendação, temos o prazer de informá-la que foi aceita no programa de Bolsa de Estudos da Universidade Federal do Rio de Janeiro para estudantes de destaque em pedagogia terapêutica. A bolsa cobre integralmente os custos de estudo e oferece moradia em alojamento estudantil. Alexandre largou o café e Vicente parou de comer os cereais. Isso é uma notícia maravilhosa, disse Alexandre, tentando fazer sua voz soar entusiasmada. Mas a dona Zezé não vai morar conosco? Perguntou Vicente com a voz trêmula. Sofia olhou para os dois e sentiu seu coração partir ao meio. Em seus olhos, viu o medo que eles tentavam esconder. São apenas 2 anos, disse baixinho. E eu poderia vir nos fins de semana? Mas, para quê? Interrompeu Alexandre e em sua voz, pela primeira vez em meses, surgiu um tom de mágoa. Você não é feliz conosco? Não se trata de felicidade. Então, do quê? Sofia levantou-se da mesa e foi até a janela. Lá fora caía uma leve neve, a primeira do ano. Trata-se de ser mais do que apenas sua esposa e a mãe de Vicente. Trata-se de ter meus próprios sonhos, minhas próprias conquistas. Trata-se de que quando Vicente me perguntar um dia quem eu sou, eu possa responder: sou pedagoga, terapeuta, alguém que ajuda crianças. E não apenas, sou a esposa do seu pai. Alexandre foi até ela. Você pode ser tudo isso aqui. Financiaremos os melhores cursos, workshops para você. Não é a mesma coisa. Ela se virou para ele. Você não entende? Quero fazer isso sozinha. Quero saber que sou capaz de alcançar algo com minhas próprias forças. E quanto a nós? E quanto ao nosso casamento? Sofia fechou os olhos. Essa era a pergunta mais difícil. Não sei, disse honestamente. Talvez devêssemos adiar o casamento. Talvez eu precise de tempo para entender quem sou para mim mesma antes de me tornar parte de um nós. O silêncio que se seguiu era pesado como chumbo. Vicente os olhava com olhos grandes e assustados. A dona Zezé vai nos deixar? Perguntou baixinho. Sofia ajoelhou-se ao lado dele e o pegou nos braços. Não vou te deixar, Vicente. Nunca vou te deixar. Mas talvez às vezes eu precise ficar longe para poder ser uma dona Zezé ainda melhor quando voltar. Mas eu quero a dona Zezé agora.
E eu quero estar com você agora. Mas os adultos, às vezes, precisam fazer coisas difíceis para serem ainda melhores depois. Vicente não entendia completamente, mas sentia que algo importante estava mudando. Alexandre observava aquela cena e, pela primeira vez em meses, sentiu que estava perdendo o controle da situação. Após a morte de Ana, após o ataque de Eliana, ele pensou que o pior já tivesse passado. Mas agora compreendeu que a coisa mais difícil poderia não ser lutar contra inimigos, mas permitir que a pessoa que você ama encontrasse seu próprio caminho. Quando você precisa dar a resposta, até o final da semana, isso significa que você ainda tem tempo para pensar. Sofia assentiu. Mas já sei o que quero fazer. A questão é se vocês aceitarão. Alexandre respirou fundo. Amava-a por ter sonhos, por querer ser mais. Mas ao mesmo tempo temia que se a soltasse, ela nunca mais voltasse para ele por completo. Preciso de tempo para pensar nisso, disse finalmente. Sofia assentiu com compreensão. Eu também. Naquela noite, cada um deles foi para a cama com dúvidas, mas também com a esperança de que o dia seguinte traria um mundo mais claro. Às vezes, as decisões mais importantes da vida exigem coragem para, primeiro, permitir-se um momento de incerteza. A semana seguinte foi a mais longa da vida de Alexandre. Todos os dias, ele observava Sofia, tentando adivinhar o que ela pensava, o que realmente queria. Ela, por sua vez, comportava-se normalmente. Lia para Vicente, ajudava-o com os quebra-cabeças. Cantava para ele dormir. Mas entre eles pairava uma questão não dita sobre o futuro. Na quarta-feira, Alexandre decidiu agir. Enquanto Sofia colocava Vicente para dormir, ele foi para seu escritório e começou a fazer ligações. Primeiro para o reitor da Universidade do Rio de Janeiro, depois para alguns professores amigos e, por fim, para o diretor de uma fundação que financiava programas educacionais. Quando Sofia desceu, Alexandre a esperava na sala com o laptop no colo. Tenho uma proposta para você, disse ele, indicando a poltrona ao lado. Sofia sentou-se, sentindo-se um pouco insegura. Conversei com pessoas da universidade. Podemos criar aqui, no Rio, um programa que será tão bom quanto o do Rio Grande do Sul. Trarei os melhores professores, garantiremos estágios nos melhores centros terapêuticos. Você poderá estudar o que quiser, mas ficando em casa. Sofia ouvia em silêncio e seu rosto ficava cada vez mais triste. Alexandre, isso não é tudo. Também podemos fundar uma instituição, sua instituição. Um centro de terapia para crianças de orfanatos. Você terá total liberdade de ação, orçamento ilimitado, a possibilidade de ajudar dezenas, centenas de crianças. Alexandre, pare! Ele parou no meio da frase, surpreso pelo tom dela. Você não entende, disse ela baixinho. Não se trata de dinheiro. Não se trata de oportunidades ou contatos. Trata-se de fazer algo por mim mesma. De saber que sou capaz de alcançar algo sem a sua ajuda. Mas por quê? O casamento não significa que nos ajudamos mutuamente? Sofia levantou-se e foi até a lareira, onde estava uma antiga fotografia. Ana com o pequeno Vicente. Você sabe o que Ana sonhava quando era menina? O perguntou. Ela te contou sobre seus sonhos? Toda noite. Queria ser professora. Não a esposa de um homem rico, não uma mamãe em uma casa bonita. Professora, queria ter sua própria sala de aula. Seus próprios alunos. Queria mudar o mundo, um filho de cada vez. Alexandre ficou em silêncio, lembrando-se das conversas com Ana sobre seu trabalho em uma escola primária. Mas ela abandonou tudo isso por você. Continuou Sofia. Ou melhor, você nunca a forçou a abandonar. Ela mesma decidiu que ser sua esposa e mãe de Vicente era o suficiente. E talvez ela fosse feliz. Mas você não é Ana, não sou. E por isso não quero cometer o mesmo erro. Não quero acordar daqui a 10 anos e me arrepender de não ter verificado do que sou capaz. Alexandre a olhava e pela primeira vez realmente entendeu.
Não era sobre o relacionamento deles. Era sobre a necessidade dela de provar a si mesma que era mais do que apenas parte da história de alguém. E se você for para o rio e descobrir que não é o que procurava? Então voltarei, mas saberei. E se descobrir que é exatamente o que você quer e decidir que não quer voltar? Sofia se virou para ele e em seus olhos brilharam lágrimas. Isso significará que não fomos feitos um para o outro. E é melhor descobrir agora do que daqui a 10 anos. O silêncio preencheu a sala. Alexandre sentiu seu mundo cuidadosamente organizado balançar novamente. Mas desta vez não por inimigos externos, mas pela verdade interna que ele não podia mais ignorar. E quanto a Vicente? Perguntou finalmente. Voltarei todos os fins de semana. Todas as sextas-feiras à noite até domingo à noite. E durante as férias ficarei mais tempo. Isso não é o mesmo que o dia a dia. Não, não é. Mas talvez a qualidade seja mais importante que a quantidade. Talvez quando estiver com ele, estarei totalmente presente e não dividida e insatisfeita. Alexandre levantou-se e foi até a janela. Lá fora fazia um frio cortante de dezembro, mas a neve já havia derretido, deixando uma paisagem cinzenta e triste. Preciso de uma promessa, disse, sem se virar. Qual? Que se em algum momento você sentir que isso não é o que procura, será honesta comigo, que não continuará apenas porque decidiu assim. Tudo bem. E que fim de semana significa fim de semana. Sem desculpas. Sem projetos importantes que sejam mais importantes que Vicente. Prometo. Alexandre se virou para ela. E eu prometo que não vou tentar convencê-la a voltar. Que apoiarei sua decisão, mesmo que isso me cause dor. Sofia se aproximou dele e pegou suas mãos. Eu te amo, disse ela. Amo vocês dois mais que a minha vida. Mas se eu não tentar isso agora, viverei com a sensação de ter perdido minha chance. E isso nos destruirá no final. Quando você vai embora? Daqui a 2 semanas. O semestre começa em janeiro. Alexandre assentiu. Isso significa que temos 2 semanas para preparar Vicente e a nós mesmos. Naquela noite, deitaram-se um ao lado do outro na cama, cada um imerso em seus pensamentos. Alexandre sentiu como se estivesse perdendo alguém importante novamente, mas desta vez era uma decisão consciente e não um cruel acaso. Isso tornava as coisas mais fáceis ou mais difíceis. Sofia, por outro lado, sentia uma mistura de excitação e pavor. Pela primeira vez em sua vida, estava fazendo algo apenas para si mesma, sem se preocupar com as necessidades dos outros. Era ao mesmo tempo a coisa mais corajosa e a mais assustadora que ela já fizera. Alexandre, e sussurrou na escuridão. Sim, obrigada por me deixar ir. Obrigada por confiar em mim o suficiente para me dizer isso. E ambos sabiam que as próximas 2 semanas seriam o último capítulo de suas vidas, como eles as conheciam. O próximo capítulo seria um mar de possibilidades desconhecidas. Preparar Vicente para a partida de Sofia acabou sendo mais difícil do que se podia prever. O menino de 4 anos não conseguia entender por que sua amada Dona Zezé precisava ir para uma escola de adultos, se ela já era adulta. Mas adultos não vão para a escola. Argumentava ele sentado no colo dela enquanto liam um livro. Alguns vão, explicava pacientemente Sofia, porque querem aprender coisas novas para poder ajudar outras crianças. Que crianças? Crianças como eu era antigamente. Crianças que não têm mãe e pai. Vicente pensou nisso. E quando você aprender, vai voltar? Voltarei todos os fins de semana. E ligarei para você todas as noites. Mas você não vai cantar para eu dormir nas segundas-feiras? Essa foi a pergunta mais difícil. Sofia sentiu as lágrimas brotarem. Não vou. Mas o papai pode aprender essas músicas. Vicente olhou para o pai, que estava parado na porta do quarto. Papai não canta como a Dona Zezé. Posso tentar, disse Alexandre, aproximando-se. E ele tentou. Nas 2 semanas seguintes, todas as noites, Sofia o ensinou as canções de ninar que cantava para Vicente. Alexandre tinha uma voz fraca e frequentemente confundia as palavras.
mas o fazia com tanta determinação que Sofia se sentia ao mesmo tempo orgulhosa e desfeita. Na penúltima noite antes da partida, enquanto Vicente já dormia, Alexandre encontrou Sofia, arrumando suas coisas no quarto. Ela tinha apenas uma mala antiga. Tudo o que possuía coube nela sem dificuldade. É tudo? Vicente perguntou ele, sentando-se na cama. Não preciso de mais. Sofia dobrou cuidadosamente seu único vestido elegante, aquele que usara em seu primeiro encontro verdadeiro. Além disso, no alojamento estudantil o espaço é limitado. Sofia... Começou ele, mas parou. O quê? Nada. Simplesmente. Vou sentir sua falta. Sofia largou as coisas e sentou-se ao lado dele. Eu também sentirei falta de vocês. Todos os dias. Então por que você está fazendo isso? Essa pergunta ele se fizera centenas de vezes nas últimas 2 semanas, mas nunca tivera coragem de dizê-la em voz alta. Porque se não fizer isso, nunca serei completamente feliz. E se eu não for feliz, não poderei dar a vocês o que merecem. Alexandre assentiu, embora ainda não entendesse completamente. E se... hesitou. Se você encontrar alguém lá... Sofia o olhou nos olhos. Você planejava procurar outra pessoa? Não, eu também não. Mas se um de nós em algum momento sentir que isso mudou, prometemos ser sinceros. Prometo. Na última noite, nenhum dos dois dormiu. Deitaram-se abraçados, ouvindo a respiração um do outro, tentando memorizar cada detalhe daquele momento. De manhã, Maria preparou um café da manhã de despedida, mas ninguém tinha apetite. Vicente estava extraordinariamente calmo. Às vezes, as crianças sentem o peso do momento melhor do que os adultos. Quando chegou a hora de ir, Alexandre levou a mala de Sofia para o carro. Ele a levaria até a estação. Ela preferia ir de trem, considerando ser mais simbólico do que voar. Dona Zezé chamou Vicente quando eles estavam prestes a sair de casa. Sim, querido. Você não vai me esquecer? Sofia ajoelhou-se ao lado dele e pegou seu pequeno rosto em suas mãos. Nunca vou me esquecer de você. Você é a pessoa mais importante da minha vida. Você é meu filho, mesmo que eu não o tenha dado à luz. E nada no mundo mudará isso. E eu sou seu filho para sempre? Para sempre. Vicente a abraçou forte e Sofia sentiu seu coração se partir em 1 milhão de pedaços. A viagem para a estação foi em silêncio. Alexandre segurava o volante com uma mão e apertava a mão de Sofia com a outra. Na plataforma, beijaram-se pela última vez, longamente, como se tentassem transmitir um ao outro todas as palavras que não tiveram tempo de dizer. Ligo hoje à noite, prometeu Sofia. Esperaremos. E na sexta-feira eu volto. Todas as sextas-feiras. Sabemos. Quando o trem partiu, Alexandre ficou na plataforma até que ele desaparecesse na curva. Então, voltou para o carro e ficou sentado em silêncio por um momento, tentando se acostumar ao fato de que a vida que conhecia havia acabado. Em casa, Vicente e Maria o esperavam. Onde está a dona Zezé? Perguntou o menino. Foi para a escola. Lembra? E quando ela volta? Na sexta-feira. Daqui a 4 dias. Vicente assentiu, mas Alexandre viu a incerteza em seus olhos. As primeiras horas sem Sofia foram como aprender a viver com um membro amputado. À noite, pontualmente às 8, o telefone tocou. Oi, disse Alexandre. Oi, como está Vicente? Está com saudade. E você? Também estou com saudade, mas... Alexandre, havia um lugar no orfanato no 2º andar, a sala mais à esquerda. Chamávamos de Sala dos Sonhos, porque dali se via a cidade toda. Ana e eu costumávamos sentar lá à noite e imaginar quem seríamos quando crescêssemos. E, hoje, quando estava indo para o alojamento estudantil, passei por uma janela assim. E pela primeira vez em 20 anos, senti como se realmente estivesse indo em direção a algo que é meu. Alexandre sentiu uma mistura de alegria e tristeza. Isso é bom. Posso falar com o Vicente? Pelos próximos 10 minutos, Sofia conversou com o menino, cantou para ele pelo telefone e contou sobre seu dia.
Quando terminaram, Vicente parecia mais calmo. Você acha que vamos conseguir? Perguntou Alexandre quando Sofia estava novamente ao telefone. Precisamos. E se não conseguirmos, então pelo menos saberemos que tentamos fazer o que era certo. Naquela noite, Alexandre dormiu sozinho pela primeira vez em meses. A casa parecia maior, mais silenciosa, como se parte de sua alma tivesse ido para o rio. Mas coisas estranhas também aconteciam com ele. No dia seguinte, a caminho do trabalho, ele notou coisas que antes não percebia. Como se comporta a garçonete na cafeteria onde comprava café. Como a jovem mãe correndo com o filho para a creche parecia cansada e solitária. Talvez a partida de Sofia o ensinasse algo sobre si mesmo. Talvez ambos precisassem se redescobrir para se reencontrarem como pessoas mais completas e conscientes. A única questão era, depois desse reencontro, eles ainda quereriam ficar juntos? 1 ano e 8 meses depois. Dezembro no Leblon estava excepcionalmente bonito naquele ano. A neve caía uniforme e suavemente, cobrindo o jardim dos Montenegro com um tapete branco. E as luzes de Natal nas janelas das casas criavam uma atmosfera mágica que Alexandre não se lembrava desde a infância. Ele estava em seu escritório, preparando os últimos documentos antes das festas, quando ouviu sons familiares vindos da sala, o riso de Vicente e um suave cantarolar. Sofia voltara para as festas mais cedo do que o normal. Na quarta-feira, em vez de sexta-feira, e a casa imediatamente ganhou vida. Os meses que se passaram foram como um lento aprendizado de uma nova dança. No início, os fins de semana de Sofia em casa foram tensos. Todos se esforçavam demais para que tudo fosse perfeito, para aproveitar cada momento. Mas com o tempo, aprenderam a naturalidade. Sofia chegava na sexta-feira à noite cansada dos estudos, mas radiante. Contava sobre seus projetos, sobre as crianças com quem trabalhava em seus estágios, sobre as descobertas que fazia em sua tese de mestrado. Alexandre, a princípio, ouvia com uma mistura de orgulho e inveja. Ela via um mundo que ele desconhecia, fazia coisas nas quais ele não podia ajudá-la. Mas gradualmente, ele compreendeu que o que voltava para casa nos fins de semana era uma versão mais completa, mais feliz de Sofia. Aquela que se perdeu completamente nele era apenas uma sombra da verdadeira. Papai, chamou Vicente, correndo para o escritório. A dona Zezé disse que tem uma surpresa para nós. Vicente, agora com 5 anos, mudou durante a ausência de Sofia. Aprendeu a lidar com a saudade, mas também a valorizar os momentos em que ela estava presente. Seus fins de semana com ela foram intensos. Juntos cozinhavam, pintavam, construíam castelos de blocos, liam livros, como se instintivamente soubesse que o tempo era precioso. Alexandre também mudou. Aprendeu a ser um pai em tempo integral. Aprendeu a ouvir Vicente como antes só ouvia clientes. Descobriu que seu filho tinha uma imaginação incrível e talento para desenhar. Aos sábados, quando Sofia estudava ou escrevia sua tese, Alexandre e Vicente tinham suas aventuras de homens. Ao zoológico, ao museu, à pista de patinação. Que surpresa! Perguntou, seguindo o filho para a sala. Sofia estava sentada no tapete, cercada por papéis coloridos e marcadores. Parecia diferente de 1 ano atrás, mais confiante, como se finalmente soubesse quem era. Vai mostrar para o papai? Perguntou a Vicente. O menino ergueu um papel com orgulho. Havia um desenho de uma casa, não tão elegante quanto a casa deles, mas aconchegante, com grandes janelas e um jardim. E em frente à casa, 3 figuras estavam em pé. Um homem alto, uma mulher de cabelos claros e um menino pequeno. Todos sorriam. É o nosso novo apartamento, anunciou Vicente com alegria. Alexandre olhou para Sofia com um ponto de interrogação nos olhos. Terminei a faculdade, disse ela baixinho. Defendi minha tese de mestrado na semana passada. Com honras, Sofia, isso é maravilhoso. Alexandre a abraçou, sentindo uma mistura de orgulho e alívio.
e consegui um emprego no Rio, em um centro terapêutico na Universidade do Rio de Janeiro. Vou liderar um grupo para crianças com dificuldades de desenvolvimento emocional. Isso significa que a dona Zezé vai voltar para sempre? Lhe perguntou Vicente, temendo ter entendido mal. Isso significa que, se o papai concordar, voltaremos a morar juntos, mas desta vez em nosso próprio apartamento, como uma família de verdade. Alexandre olhava para ela, tentando entender o que havia mudado. E quanto a esta casa? Esta casa sempre será a casa de Ana e sua casa, respondeu Sofia. Mas quero que comecemos de novo em um lugar que seja nosso, onde eu possa pendurar meus diplomas ao lado dos seus prêmios de negócios, onde Vicente terá um quarto que decoraremos juntos. Mas esta casa me ensinou o que é amor. Mas quero que agora construamos algo nosso. Vicente olhava para os adultos sem entender completamente, mas sentindo que algo importante estava acontecendo. E a dona Zezé será minha mãe? Sofia ajoelhou-se ao lado dele e pegou suas pequenas mãos nas dela. Se você quiser. Mas nunca se esqueça da sua primeira mãe. Ela foi maravilhosa e te amou muito. Eu me lembro um pouco dela, disse Vicente seriamente. Sonhei com ela na semana passada. Ela disse que está feliz porque a dona Zezé está cuidando de mim. Alexandre sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Depois de 2 anos, finalmente acreditou que Ana realmente ficaria feliz em vê-los todos juntos. Tenho mais uma coisa, disse Sofia, pegando sua bolsa. Ela tirou uma pequena caixa e a entregou a Alexandre. Para mim. Abra! Dentro havia um simples anel de homem. Por dentro havia uma inscrição gravada. Para o homem que me deixou ir para que eu pudesse voltar inteira. Alexandre olhou para o anel sem acreditar. Isso é. Sou eu quem está pedindo você em casamento, disse Sofia com um sorriso. Nos últimos 2 anos aprendi quem sou. Agora sei que quero ser eu mesma ao seu lado. Você aceita se casar comigo, Alexandre Montenegro? Vicente bateu palmas de alegria, embora não entendesse completamente o que estava acontecendo. Papai, diga sim, insistiu. Alexandre olhou para Sofia, a mulher que amava desde o primeiro dia, mas que precisou ir embora para aprender a amar a si mesma. A mulher que não era mais a sombra de Ana, nem o reflexo de suas necessidades, mas uma parceira plena, pronta para construir uma vida juntos. Sim, disse ele, beijando-a. Sim, é claro que sim. Vicente pulou sobre eles e os 3 caíram no tapete em uma bola de riso e felicidade. E quando será o casamento? Perguntou o menino. Na primavera, respondeu Sofia, quando tudo florescer novamente. E moraremos em uma casa nova? Em uma casa nova, mas com todo o nosso antigo amor, disse Alexandre. Naquela noite, quando Vicente já dormia em sua cama pela última vez naquela casa, Alexandre e Sofia sentaram-se na sala à luz da lareira. Você não se arrepende do que fez? Perguntou ele. Nem por 1 minuto. E você não se arrepende de me deixar ir? Foi a coisa mais difícil que já fiz, mas também a mais certa. Sabe o que é mais bonito em tudo isso? O quê? Que agora cada um de nós escolheu essa vida conscientemente. Não por necessidade, não por solidão, não por gratidão, por amor e por escolha consciente. Alexandre a abraçou mais forte. Você acha que Ana ficaria orgulhosa de nós? Acho que Ana riria e diria que esse foi o plano dela desde o começo. Que plano? Para que as 2 pessoas que ela mais amava no mundo finalmente se encontrassem e fossem felizes. Lá fora, a neve caía, cobrindo o mundo com um manto branco de esperança. Dentro de casa era silencioso, quente e tranquilo. Pela primeira vez em muito tempo, tudo estava em seu lugar. E Sofia sabia que desta vez o lugar seria verdadeiro e duradouro, porque foi construído sobre o alicerce da verdade, sobre quem cada um deles realmente era e o que realmente queria.